Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Adriano, com esse pessoalzinho aqui, Deus abençoe vocês. É uma honra estar aqui com os irmãos. Eu sempre falei com o irmão Wagner, né? Quando o vento sopra, a gente cai no lugar que Deus manda. Então, eu já estou em Santa Catarina há 1 ano, congreguei aqui com os irmãos, acho que quase 8 anos, e apóstolo Enoque ensinou muito a gente, pastor Everaldo. Conheci os irmãos desde 2003. Em 2003, eu lembro bem o mês, agosto de 2003, eu comecei a conhecer a Batista da Glória. Então, o Senhor Deus, Ele nos sempre direcionou, né? Aí eu mudei agora para Santa Catarina, mas eu prefiro Londrina. Eu falo isso lá com meus familiares e tal, mas aqui é bem mais... Aqui é diferente. Santa Catarina é meio tumultuado. Né? Mas vamos lá. Eu sei que você veio esta manhã para você ser renovado. Tem muita gente com problema. Se eu perguntar aqui quem está em crise, acho que metade vai levantar a mão. Quem está passando por crise, crente passa por crise. Passa. Tem hora que dá vontade de você jogar tudo para trás e sumir do planeta, sim ou não? Quem sabe? Mas Deus é Deus e o Evangelho, ele é muito mais do que nós estamos pensando. Muito mais. Então eu estava lá em Palhoça, eu moro em Palhoça, tá? Não moro em Florianópolis, não, viu, mano? É um lugar mais afastado, é um lugar simples, viu? Tá? Os irmãos sabiam que a gente não está nadando dinheiro aí, não. Então eu estava lá, aí ligou um pastor para mim. Pastor Marcelo, de muitos anos que eu conheci ele, de repente me ligou para dar aula para uma classe dele que ele estava fazendo lá, que precisava de alguém para dar aula. Aí eu fui, falei, vou. A gente tem que estar disposto, irmão. Tem que estar disposto a fazer tudo no reino. Eu quero iniciar dizendo, você não manda em você, não. Quem manda em você é Deus. É isso que o crente tem que engolir. Ele não pede para você nada, Deus não dá sugestões para nós. Ele dá ordens. E se você não cumprir, o problema é teu. Ah, mas pastor, eu sou ainda não sei o quê, porque eu não tenho não sei o quê. Não, quando ele chama você, ele vai te capacitar no chamado. Mas você tem que estar com o seu ouvido atento e obedecer. Se você não obedece, você vai perder um monte de coisa. Vai perder. Perde um monte de coisa no caminho. Ele quer abençoar o povo dele, mas o povo não deixa. Estamos escolhendo celebridades para fazer a obra de Deus. E Deus não tem nada a ver com celebridades. Ele tem a ver com você. Ah, mas eu não sei fazer isso. Quem disse que você não sabe? Eu estou falando isso porque eu estou em São Paulo lá, fiquei lá 3 meses. Quase 3 meses, eu vi coisas. Não vou perder tempo contando isso aqui não, mas que a mensagem não é essa. Mas Deus não está interessado em nenhuma celebridade. Deus não está interessado em nenhum coach. Vocês são lindos, lindas. Deus não tem nada a ver com isso. Lindo é Ele. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 32. A gente faz as anotações porque tem coisas que a gente tem que seguir a linha que Deus está mandando. Porque o Evangelho, irmãos, é muito sério. O Evangelho não é aquilo que a gente está pensando, não. Eu quero falar rapidinho aqui do apóstolo Valdomiro. Quem conheceu o apóstolo Valdomiro
E aqueles que não conheceram, eu não estou falando do Valdemiro Santiago, não. É Valdomiro Souto, um missionário de muitos anos, que foi onde ninguém pôs o pé. Entendeu? 47 nações levando o evangelho em lugares que ninguém botou o pé. É isso que nós temos que olhar. E eu andei muito com ele, convivemos, eu conheço ele, eu conheci ele desde solteiro. Está difícil encontrar um como ele. Está difícil. Todos sabem que ele faleceu em 2017. 2017 ele faleceu, mas 2015 mais ou menos, um profeta falou com ele. O profeta, esse irmão era da igreja Casa Firme, lá de São Paulo. Ele chegou para ele e disse: Apóstolo Valdomiro, Deus manda lhe dizer para você arrumar tudo que ele vai te levar. Ficamos intrigados porque como aquele homem faleceu tão cedo? Por quê? Até o pastor Paulo estava perguntando um dia para mim, quando eu estava aqui ainda. Eu falei, não sei, irmão. Não sei, irmão. Não dá para entender. Tem coisas que você não consegue entender. Será que é isso? Será que foi aquilo? Aí o crente começa, sabe? E pentecostal gosta de falar, é pecado. Pentecostal é assim. E aí, quando foi o ano passado, 2024, eu estive lá em São Paulo, preguei na Lagoinha, lá em São Paulo, na Igreja Batista Lagoinha, e aí, após o culto, eu fui passar lá do pastor lá, e aí nós ficamos conversando tinha alguns irmãos lá, e ele chegou e falou para mim assim, você conhece o irmão Jota? Eu falei, não conheço os irmãos Jota. Jota, quem é? Faz tempo que eu não via ele, muito tempo que eu não via. 2015 a 2024, não lembrava direito pelo nome assim. Aí ele apareceu lá, eu vou chamar ele aqui, ele estava vendendo pipoca na frente da igreja, vendendo churros lá, estava um carrinho lá. Aí ele entrou, aí quando ele entrou, aí eu, é você, irmão, agora estou lembrado. Deus havia usado ele em 2015, acho que 2014, 2015, para falar com o apóstolo Valdomiro. Arruma tudo que Deus falou comigo que vai te recolher. Eu falei para ele assim, naquela época, eu falei assim, mas irmão, você falou isso para ele? Você falou assim, não, Deus mandou falar, eu falei. Você tem coragem de falar isso para alguém, irmão? E aí passou isso aí, passou os anos e ficamos intrigados, né? Aí, quando foi em 2024, ano passado, eu encontrei esse irmão lá, eu lembrei, ele apareceu, eu lembrei dele. Falou, irmão Jota, rapaz, eu estou com uma pergunta de anos aqui para te fazer. Senta aí, vamos lá. Me explica esse negócio aí que você profetizou para o apóstolo Valdomiro. Aí ele sentou e falei, pois é, irmão. Deus falou comigo exatamente isso. Falou assim, avisa o meu servo que eu vou recolher ele. Porque eu estou muito feliz com o meu servo. Olha que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Muito feliz com o meu servo. Então, como é que foi a reação do apóstolo? Quando eu falei isso para ele, o apóstolo ria. Ele ficou feliz quando eu falei aquilo para ele. E ele falou, nós dois parecíamos dois gatos arrepiados. Rapaz, mas foi desse jeito. Aí Deus falou que estava muito feliz com ele. Aí eu falei isso com ele. Falei, você falou isso com ele? Falei. E aí o apóstolo Valdomiro começou a ficar fraquinho. Fez mais de 90 exames, não acharam nada nele. Não encontraram nada. E faleceu. Foi ficando fraco. Desmaiou e foi. A pergunta nessa manhã é, Deus está feliz conosco? Pergunta assim, Senhor, pergunta para Deus assim em silêncio, o Senhor está feliz comigo? Porque ele disse, eu estou muito feliz com meu servo.
Sabe o que é muito feliz? Sabe o que é Deus falar isso? O apóstolo Valdomiro era alguém que obedecia Deus à risca. É que vocês não conhecem o andar dele. Ele falava, vai para tal lugar, ele ia. Vai para o Peru, ele ia. Ele ia sem dinheiro. Ele pegava avião sem dinheiro. Explica isso, irmão. Então, gente no sul do Líbano se converteu. No sul do Líbano, fronteira com Israel. No sul do Líbano, fronteira com Israel, se converteu pela palavra que Deus deu a ele. Um rabino de idade aceitou Jesus. Explica isso, irmão. Ele falou, mostrei para o rabino Jesus na Torá. Ele viu. Ele pregou para o apóstolo Issan Halal, o libanês. O cara aceitou Jesus. O apóstolo Valdomiro sabia o Corão. Pregou para um menino no sul do Líbano. Um menino armado e outro com bomba na cintura. O rapaz armado se aceitou Jesus como Salvador, se tornou um diácono no sul do Líbano, numa igreja. E aí, passou 10 anos depois, o apóstolo Valdomiro encontrou ele no Líbano. Ele falou assim, os meus adversários não me mataram, porque eles disseram que o Jesus dos crentes me estragou. Uma mensagem dada por esse irmão, e aquele muçulmano aceitou Jesus como Salvador. Ele disse, quando encontrou aqueles dois meninos, um cheio de dinamite na cintura e um com uma metralhadora nas costas, o outro, um menino de uns 14 anos, colocou a mão no botão e disse, eu sou bomba, eu estouro você. Está falando inglês, tinha um intérprete com ele. O outro fez assim com a metralhadora, tirou e fez assim, eu mato você. Aí ele disse, fala para ele aí, ó, o meu Jesus que está no teu livro aí não deixa você me matar. O meu Jesus está no teu livro, no Corão. Ah, aqui não tem Jesus, não, tem sim. Página tal, livro tal, linha tal, abre aí. Aí ele colocou a arma para trás, deixou a arma nas costas, pegou e ficou folheando o Corão, leu e disse, se isso for mentira, eu te acho em qualquer lugar do mundo, mas eu te mato. Eles acham a pessoa, mata e volta. Esse aí foi esse que se converteu. Ele foi procurar Jesus e achou. Então por quê? Porque ele estudou o Corão. Ele pregou para o apóstolo Issan. O apóstolo Issan aceitou Jesus. O apóstolo Issan tem a Casa Firme hoje, é uma igreja muito forte em São Paulo. Tem uma lá na Saúde, no bairro da Saúde, que cabe 2.000 pessoas, e em Alphaville cabe 6.000. Então, são essas coisas que a gente olha. Deus está contente conosco, irmão? Pensa. Deus está feliz conosco? Você veio esta manhã para você ser abençoado, mas a pergunta é, Deus está feliz? Eu pergunto isso para Deus, você está feliz comigo? Então, aí em Deuteronômio 32, diz assim a palavra do Senhor, quando Deus encontrou Moisés. Deus quer encontrar a gente aqui nessa manhã, Ele quer encontrar. Ainda não achou não, mas vai encontrar. Vai encontrar. Deuteronômio 32 diz assim, achou na terra do deserto, versículo 10, 32, 10. Achou-o na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só
o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. O que é que Deus está falando? Moisés fugiu do Egito, matou um homem e teve que fugir. Porque todo o aparato egípcio queria matar ele. Ele teve que fugir. Foi parar em Midian. Lá encontrou uma família em Midian. Casou-se com Zípora e ficou lá 40 anos. E naquela fuga dele, Deus encontrou ele. A Bíblia ela tem umas coisas engraçadas. Ué, mas Deus não sabe onde todo mundo está? Sabe, mas há um encontro de Deus diferente. Deus quer achar o seu servo que está sentado na cadeira da igreja há anos. Ele quer achar. Ele encontrou Moisés junto a um poço. Diz a Bíblia, no ermo solitário. Tem gente que está no meio de um monte de gente, mas está solitário. Encontrou Moisés num lugar cheio de uivos. Sabe o que é uivos? Lobos, chacais do deserto querendo pegar o camarada. Você acha que aqueles animais não queriam pegar Moisés? É lógico que queria. A gente olha esses filmes que passam de Moisés aí, falta muita coisa naqueles filmes lá. Falta um monte de coisa ali. Não fica achando que foi só aquilo não. Tá? É que eles não conseguem reproduzir um trabalho de Deus. Não conseguem fazer. Mas se olha para a Bíblia, você vê Deus se movendo sobre o seu servo. E Deus encontrou ele num lugar solitário, cheio de uivos. Tem um monte de demônio querendo pegar a crente. É engraçado que hoje, você tem multidões de mais de 2.000 pessoas num culto, 3.000, e não tem nenhum endemoniado lá. Engraçado, né? Não tem nenhum. Você acha que não tem? No mínimo tem uns 500 lá. No mínimo. Então, aí Deus trouxe Moisés para perto dele. Olha o que Deus fez. Instruiu Moisés e guardou ele como a menina do seu olho. E ainda é um trabalho de guiar ele, de conduzir ele. Sabe qual é o problema nosso? Nós não queremos ser conduzidos por Deus. Não queremos. Porque Deus vai atrapalhar a minha vida. Eu quero carro, eu quero casa e eu quero um salário bom. Mas eu não quero que Ele me guie. Eu não quero que Ele dê ordens para mim. Mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu faço uma lista do que eu quero para Ele, mas eu não quero que Ele me guie. É esse o problema nosso. Nós não aceitamos quando Ele fala. Eu só aceito quando eu falo. Sabe aquela coisa, eu mando em mim? Já viu aquele adolescente, aquele jovem que fala assim, quando está brigando com outra pessoa diferente, ele fala assim, nem meu pai manda em mim, você quer mandar, já viu isso aí? Nem meu pai manda em mim, você quer mandar agora em mim? Às vezes o pastor, o dirigente da obra, quer dar uma instrução para guiar a pessoa, eu acho que quer mandar nele. Não, ninguém manda em mim, pastor não manda em mim. Aí Deus fica olhando isso e ele fala assim, não posso usar, não dá. Não dá, porque não quer. A pessoa não quer ser guiada por Deus. Ela não quer ser dirigida por Deus. Ela não deixa. Mas quer ser abençoada. Quer ter bênção. Quer ter a sua vida maravilhosa. Mas não quer que Deus guie. Não quer que Deus faça o que Ele quer fazer. Sabia que Deus quer fazer mais do que a gente está pensando? E Moisés foi esse indivíduo que depois Deus começou a se apresentar para ele e a se mostrar para ele. E por fim Deus conseguiu que ele entendesse que tinha que ser guiado por ele. Aí nós falamos hoje, né? Moisés era um adorador, se tornou um adorador. E hoje, quem são os adoradores? Sabe quem é adorador? O adorador
é aquele que reconhece que há um Deus que vê e ouve. Eu me lembro que o apóstolo Enoque, ele falou que reuniu com os 2 pastores do Rio de Janeiro, sentaram numa mesa, e isso aí, onde eu vou, eu prego, viu? Eu falo isso aí dele. Onde eu vou, eu falo do apóstolo Enoque, o que ele ensinou. Ele sentou numa mesa, tinha as cadeiras, e aí ele puxou uma quarta cadeira. Aí os irmãos, quanto é essa cadeira, apóstolo? Ele chegou, ele está aqui. Aí o irmão, ixi, meu Deus do céu. Ele chegou. A hora que ele chega, o assunto muda. O assunto é outro. A hora que ele aparece na mesa, senta na cadeira, porque ele senta. Aquilo é uma realidade que foi falada. O adorador é aquele que reconhece que há um Deus que vê e um Deus que ouve. E ele é um amante de obedecer às leis de Cristo. Ele gosta de obedecer os mandamentos. Esse é o adorador. Esse é o adorador. Adorador não é que só canta. É só cantar, é fácil. Adorar a Deus é reconhecer que Ele vê e ouve. Não, Ele está vendo e ouvindo. Nada escapa dos olhos dele, nada escapa dos ouvidos dele. Ele ainda diz que nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Porque lá em João 14 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas a fala hoje é, levanta a mão aí e dá uma palavra de amor para Jesus, conversa fiada. Levanta a mão aí e dá não tem palavra de amor nenhuma. Palavra de amor é obedecer mandamento. Irmãos, isso é um exercício, viu? É um exercício que você faz. Você vai fazendo e a coisa vai andando. É um exercício. E aí o Senhor promete nisso tudo guardar a sua igreja. Você só está aqui hoje porque Ele te guardou. Você acha que você saiu da sua casa bonitinho, entrou por aquela porta, porque você é um bambambam, é o tal que toma conta de si mesmo. Se não fosse Deus, você nem sairia da tua porta, da tua casa. Sairia não, ó. Quanta gente dormiu e não acordou. Pastor Oswaldo, lá da igreja que eu congreguei, ele passou mal à noite. E ele falou para mim, até minha esposa me achou estranho na cama. De manhã ele não estava muito legal, foi no médico. Chegou no médico, fez o eletrocardiograma, fez os exames lá. Aí ele estava na maca sentado lá, e aí o médico olhou para o eletrocardiograma e fez assim. Aí o que foi, doutor? Você não era para estar aqui, não. Você não era para estar aqui. Que aqui não é sinal de vida nenhuma aqui, não é para você estar aqui. Se não for Deus, é isso que é o evangelho. A gente está pensando que é só vir para a igreja e marcar um culto e acabou, irmão. Quando você sai por aquela porta lá, a segunda-feira vai pegar você e o diabo está lá. Ele está fazendo assim, ó, vem. Você pensa que ele está brincando? O indivíduo é cruel, não tem dó, não respeita você, não respeita a tua família, não respeita idoso, mulher, homem, criança, adolescente, bebê. O diabo odeia, ele é cruel. Se ele pudesse, ele acabava com tudo. Só não acaba porque o Espírito Santo não deixa. Entendeu? Esse é o inimigo que você tem. E nós não damos conta disso, achando que está tudo bem. A pergunta é, Deus está feliz conosco? Deus prometeu guardar o seu povo. Ele promete guardar você. Primeiro o Senhor Deus te estrutura. Veja, toda construção começa de baixo. E toda reconstrução começa de baixo. Só que a restauração começa de cima.
que Deus está fazendo hoje? Ele está reconstruindo muita gente. Às vezes nós falamos de restauração. Não, porque Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Não é isso aí que estão falando? Porque Deus vai restaurar. Tem coisas que Deus tem que reconstruir de novo. Reconstrução. O vaso da mão do oleiro, ele foi reconstruído. O vaso não caiu da mão do oleiro, ele se quebrou. Foi ele que se quebrou na mão do oleiro. É nós que nos arrebentamos por falta de obediência. Somos nós. Eu me arrebento porque eu não quero obedecer. Eu me arrebento porque eu não quero atentar para a ordem dele. Então me arrebento. Só que eu me arrebento na mão dele. Veja a proteção de Deus. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele não caiu da mão do oleiro. Então cuidado quando você lê. Quebra a minha vida e faz de novo. Deus não arrebenta ninguém. É a pessoa que se arrebenta. Quebra a minha vida e faça de novo. Quer dizer, dá a impressão que Deus que quebrou o vaso. Não. Quem se quebra é a pessoa. Porque não quer obedecer. Não quer dar ouvido à voz de Deus. Não quer fazer a vontade dele. Eu quero fazer a minha. Então me arrebento. Aí depois vou culpar Deus. O Senhor não é bom para mim. Isso é ruim para mim. Nós estamos nas mãos dele. E as lutas vêm não para te destruir. Mas para fazer você crescer. É que a gente não fomos ensinados a entender isso. Porque hoje as igrejas, uma grande maioria delas, estão sendo guiadas por jovens que nunca estudaram a Bíblia. Eu conheço igreja que o pastor não conhece Bíblia e quem faz a mensagem dele é um outro. Está entendendo como é que está o negócio? Agora, aquela multidão que está ouvindo ali, pensa que ele sabe alguma coisa, ele está mentindo para o povo. Só que Deus está olhando. Ele está olhando. Uma hora ele vem e faz uma coisa. Quando o Senhor Deus, ele chamou você, ele quer fazer umas coisas lindas conosco. Coisas que o mundo nem imagina. Quando você vai lá para Ezequiel, abre Ezequiel 37. Nós falamos só do Vale de Ossos Secos, mas olha o versículo 1. O versículo 1 não é falado. Não vou ler, mas vou só citar para você ter na sua mão, para você na sua casa ler depois. Esse texto do Vale de Ossos Secos é o texto para Israel. Já aconteceu parte disso com Israel já. Tem parte que vai acontecer, mas essa profecia já se cumpriu. Então você tem ali um relato para Ezequiel. Ezequiel, Deus mandou uma palavra para ele. Se você ler o versículo, você vai ver que quem nos leva é o Senhor. Veja bem, o Senhor me levou. Estamos dispostos a deixar Deus nos levar? Vai, levanta a mão se você está disposto, irmão. Deixar Deus te levar para o que Ele quiser? É esse o problema. Eu não quero isso. Ele me levou. E Ele me pôs. Ele está dizendo aí. Quem põe você no lugar é Ele, não é você. É Ele que diz onde você tem que estar. Você tem que perguntar, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Eu tenho que perguntar. Aí Ele vai dizer. E depois que Ele põe você no lugar, é Ele que faz você andar. Então Ele quer fazer o quê? Ele quer levar você, Ele quer colocar você num lugar e quer fazer você andar. Mas eu não quero que Ele faça isso. Porque deve ser chato, eu não vou fazer minhas coisas, eu vou ter que renunciar isso, eu estou querendo ser isso, não vou ser mais. O que é melhor, deixar ser guiado por Deus ou fazer do meu jeito? Do meu jeito é do jeito humano comum. Até o macumbeiro faz. Eu colocando bem extremo para você entender quem não tem Deus. Do meu jeito, até quem não tem Deus faz.
Mas quando é do jeito dele, ninguém faz. Então Ezequiel entendeu. Só que aí, na hora de profetizar, ele mostrou o vale de ossos secos. Ele mostrou uma coisa tudo arrebentada. Ezequiel, homem de Deus, poderão viver esses ossos? Sabe o que ele disse? Como muitos nós falamos? Tu sabes, Senhor. Não é assim que nós falamos? Olha a fala a nossa fala. Deus sabe todas as coisas. Não é assim? Quando o negócio está ruim, Deus sabe todas as coisas. Aí Deus olha aquilo e fala, eu sei que eu sei, eu quero saber se você sabe. Ezequiel, poderão viver esses ossos? Tu sabes. Ezequiel, eu sei, eu quero saber se você... A minha pergunta é para você, Ezequiel. Tá bom, não entendeu nada, né? Entendeu. Ezequiel, Deus ensinando o profeta a profetizar. É brincadeira, não? Deus ensinando o crente de 20 anos a andar. É brincadeira, irmão? Quanto tempo está servindo a Deus e não anda? Tem que andar, irmão. Tem que andar no reino espiritual. Tem que se mexer. Começa. Você quer ver uma coisa? Comece a fazer uma coisa para o Senhor para você ver o que acontece. Mas eu não começo a fazer nada. Ezequiel, é o seguinte, Ezequiel, ó, fala isso, ó. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vai, Ezequiel, fala, Ezequiel, fala, Ezequiel, fala, Ezequiel. Ezequiel disse, e falei como se me deu ordem. Deus não dá sugestões, Ele dá ordens. E se você não falar o que Ele está mandando, não adianta. Não vai acontecer nada. Aí quando Ele falou, aí os ossos começaram a se mover. E você sabe que esqueleto, quando passa muito tempo de anos, eles encolhem tudo, né? Então quando juntou aquele exército, era um monte de esqueletinho. E aqueles esqueletinhos cresceram na frente dele. É construção. Deus está procurando reconstruir crente. Reconstruir vidas. Reconstruir quem está de muito tempo estacionado. Ele tem que reconstruir. Deus não está restaurando nada não. Ele tem que reconstruir de novo. É muito fácil falar de restauração, mas de reconstrução, para reconstruir, eu tenho que limpar a área toda. Tem alguém dentro de você, de mim, que chama Espírito Santo. Essa casa aí é dele. Eu mando em mim, não quem manda é ele. Ah, eu vou tirar isso. Não, é ele que quer tirar. Ele tira se ele quiser. Quem manda é ele. E nós queremos mandar. Não cantam hino? Essa casa é sua. É tudo mentira. Pode nada, não deixa. Não deixa. A hora que ele vai mexer na casa, não deixa. A hora que o dono da casa quer mexer na casa, vai encontrar um monte de coisa que tem que ser tirado de lá. Mas eu não deixo. Vai ver a pessoa acumuladora? Um monte de coisa guardada, não quer que tire de lá? Tem um monte de pessoas com um monte de coisa acumulada dentro dela. Deus quer tirar, ela não deixa. Aí tem barata, tem aranha, tem cobra, um monte de coisa, escorpião, tudo escondido lá. Então, Ezequiel, já entendeu? Tá? Você começou a entender? Começou a reconstrução. Aí Deus fala assim, e colocarei nervos nesses ossos. O que é nervo, irmão? Nervo no corpo significa governo. Sem nervo, sem um centro nervoso, não tem governo. Deus quer governar o povo dele. Ele quer nos governar, mas eu não deixo. Colocarei nervos. Depois que eu coloco nervos, aí governo sem lei não funciona. Aí vem a carne sobre os nervos, que são as leis de Deus. Deus tem leis, Jesus tem leis,
O papo agora mas isso está no Velho Testamento. Quem está ouvindo isso muito na internet aí? Porque isso é Velho Testamento. Porque isso aqui é Velho Testamento. Cuidado com essas falas que estão na internet. É gente que não entende o espiritual da Bíblia. Mas isso é Velho Testamento. Está assim agora. Mas Deus tem palavra nele, a Bíblia inteirinha. Deus tem leis. Agora a pergunta o Antigo Testamento que nós temos aí, o Antigo, porque fizeram a divisão, você tem 613 leis. 613 leis. A graça de Jesus, que a igreja primitiva começou a operar, tem 1050 leis. Qual que você vai escolher? Vocês querem escolher o Antigo ou o Novo? Se o Novo tem 1050 leis, então o negócio está mais pesado. Ame o seu inimigo. Lá atrás, né? Mata o inimigo. A graça vem, ame seu inimigo. É uma lei. Eu já vou nessa direta porque para você sentir as 1050. Me fez o mal, tomara que passe um ônibus por cima. Não é assim que muita gente pensa. Quem não já pensou num tipo de coisa assim? Tomara que aconteça isso. Fez comigo, vai levar. Isso é do ser humano. Mas são 1050 leis desse tipo. Desse tipão aí. Ame um ao outro, misericórdia. Outra lei. Amai vossos inimigos. Orais pelo que vos persegue, está perseguindo, está massacrando você. Abençoa fulano, Jesus. Abençoa fulano. Abençoa, Jesus. É essa a lei. Lá no Velho Testamento essa lei não funcionava não. Lá ela matava mesmo. Depois que existem as leis que Deus coloca no corpo, aí vem a pele. O que é a pele no corpo? É a proteção. A sua pele é quem protege o seu corpo. Se a pessoa tem um câncer de pele, acaba com o corpo inteirinho. A pele é fina, é uma camada finíssima, mas é o maior órgão do corpo humano. É a pele. É ela que cobre a pessoa. É ela que protege a pessoa. Numa nação, o que protege é o exército. Sem exército, qualquer nação é vulnerável. Israel, Deus está falando do governo que ele colocou, das leis que ele colocou e do exército que ele colocou. Nenhuma nação do mundo consegue vencer o exército israelense. Nenhuma. Nenhuma. Até o americano tem medo deles. Então, para você ver que o diabo tem que ter medo de você. Você viu aquela conversa? O diabo não tem medo de nós, não, é de Jesus. Eu fico olhando para a Bíblia e falando, onde está escrito isso? Ele tem medo de você. Porque você tem um negócio que ele não pode tocar em você, que é o Espírito Santo. Ele olha para você e fala, ele chegou. O Everaldo chegou. O capeta faz assim, ó. Ele chegou. Ele tem que ter medo ao inferno. Porque Jesus está em você. O Espírito Santo está em você. Em meu nome, vocês falarão novas línguas. Não, quem fala em nós é o Espírito Santo. É você que fala. Pelo Espírito de Deus, mas é você que está falando. Você vê, pentecostal tem um negócio engraçado, ele muda a Bíblia fácil. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Não, quem expulsa demônio é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é você, irmão. É você que tem autoridade. O Espírito de Deus já está em você para te dar força. Agora você tem que ter tua ação. A tua ação tem que ter. Se eu não tenho ação, não acontece nada. Em meu nome, você vai colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. E se você não fizer isso, o enfermo vai continuar enfermo. Mas quem cura é Jesus, irmão. Jesus cura
Ele cura sim, mas ele quer usar você para isso. Mas eu não creio, porque eu fui ensinado errado. Em meu nome, se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ah, mas pastor, eu tomei vacina aí, tem muita gente morrendo, mas você não vai. Profetiza. Profetiza. Anula o efeito da porcaria que fizeram. Você tem poder para fazer isso. Ah, eu vou no médico, eu tomei a vacina e agora. Anula esse negócio, irmão. Trouxeram para a igreja uma frase maligna chinesa, provérbio chinês. 3 coisas não voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a esperança perdida. Isso é provérbio chinês. Na Bíblia é o contrário. A flecha lançada, você pode ir lá e pegar ela de volta, limpar ela e colocar na sua aljava. Porque todo guerreiro, quando atirava as flechas e atacava o inimigo, eles iam e tiravam as flechas dos inimigos, arrancavam as flechas, tinha um pajem de armas que limpava as armas e era usada novamente. Não dava tempo de ficar fabricando flecha. Então, se você atirou alguma flecha aí e que pegou em alguém, vai lá e retira a flecha com a oração, ora com a pessoa e repreende aquele mal. A palavra dita, falou, acabou, vai na oração, fala com Deus e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu revogo essa palavra que eu falei, eu cancelo, é você que cancelar, eu cancelo, em nome de Jesus, é tua fé. Você pode cancelar a palavra dita. E a esperança que perdeu? Sabe qual é o problema? A fé, eu não tenho fé, eu não creio no poder de Deus, eu limito Deus. Eu estou limitando ele. Então, quando você vai lá, a esperança que perdeu, vai na oração, fala com Deus: Senhor, aconteceu isso, eu bobeei, errei, fiz isso. Senhor, traz de volta essa esperança, me abençoa, faz. Deus, ele vai ter um mover dele, algo vai acontecer. Porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Jesus disse. Então você tem que ir na oração, você tem que usar a Bíblia na sua oração. Por isso que a oração não precisa ser tão comprida, você está usando a palavra, você está crendo. A pessoa vai no monte, fica lá a noite inteira no monte, não enxerga porque está tudo escuro, vai ajoelhar, enfia a cara no formigueiro, sai de lá e não continua crendo em Deus. Sai de lá e não continua crendo em Deus. Hein? É incrível isso. Ora, faz campanha no monte, mas não continua crendo, não consegue crer em Deus. O que está acontecendo? Falta de fé. A pessoa não quer se mexer, a fé não aparece. E aí, nós temos, depois que acontece todas essas etapas de reconstrução, porque Deus quer reconstruir a sua vida, Ele quer reconstruir para fazer coisas milagrosas. E aqui a gente termina com isso. Davi, olha quem foi Davi. Davi é um tipo do que estamos falando. Deus não mandou Davi matar Golias. Você não encontra isso na Bíblia. Não foi ordem de Deus matar Golias. E por que ele matou? Davi, o pai dele mandou ele entregar os alimentos para os filhos e para o guarda lá que estava lá próximo. E aí mandou ver como é que estavam os filhos dele, lá na peleja que ia começar. E Davi chegou naquele dia. Quando Davi chegou naquele dia, ele viu um homem de Gade berrando. Um homem filisteu afrontando todo mundo. E quando Davi chega, já era 40 dias de afronta. 40 dias aquele homem afrontando todo mundo. E diz a Bíblia que ele vinha de manhã
e à tarde. O diabo tem estratégia para coar o crente, para fazer ele retroceder, para fazer ele ficar amuado. Ele tem estratégia. Eu falei aqui de adorador, não falei? Quem é adorador? É aquele que reconhece que é um Deus que vê e ouve. O diabo vai fazer você não reconhecer isso. Ele vai usar estratégias para você não ficar reconhecendo isso. Só que Davi chega lá e vê aquele camarada berrando, assustando todo mundo. Diz a Bíblia que todos de Israel, todos estavam com medo. Sacerdote com medo. Rei com medo. Exército com medo. Todo mundo com medo. Davi, olha, quem é esse circunciso filisteu para afrontar desse jeito? Aí um lá falou um negócio. Então, é o seguinte, ó, vai ler lá em 1 Samuel 16, depois você lê, tá? Então, o rei falou. Davi falou, o rei falou o quê? Olha o interesse de Davi. O rei falou que quem matar aquele homem lá, vai casar com a filha dele. Vai ficar rico. E a casa dos pais não vai pagar mais imposto. Davi disse, como é que é o negócio aí? Fala de novo. A pergunta é, qual é o seu interesse? Davi falou, fala, como é que é? Então, o rei disse que quem derrotar esse homem aí, vai ficar rico, vai casar com a filha dele e não vai pagar mais imposto. Davi falou, é para mim isso aí. Para mim. Aí surgiu um moço chamado Eliabe, o irmão mais velho. Fala assim, irmão mais velho. Fala de novo, irmão mais velho. O irmão mais velho sempre quer atrapalhar. Aí o irmão mais velho, estou aqui há 20 anos. Você chegou agora, quem você pensa que você é? É assim, irmão mais velho? O Eliabe disse, o que você está fazendo aqui, moleque? Largou aquelas ovelhas lá do pai, lá no deserto? Mas foi o pai que mandou ele. Ele falou, o que eu tenho contigo? O que eu fiz agora para você, Eliabe? Diz a Bíblia que Davi se desviou de Eliabe. Diz assim, ó, desviou de Eliabe. Você tem que falar as coisas para você saber que tem que desviar de Eliabe. Tem Eliabe na sua vida, você tem que desviar dele. Tem Eliabe falando, ó. Falando. Entendeu? Quem usa o Eliabe é o diabo. Davi falou, cala a boca, Eliabe. Como é que é o negócio aí? Como é que é a promessa aí? Pela terceira vez disseram, se aquele homem for derrotado, o rei vai dar a filha dele em casamento, vai ficar rico e não vai pagar mais imposto. Davi, é comigo mesmo. Deixa eu falar com Saul. Foi falar com Saul falou, você é muito moço, aquele homem já de muita idade, já vinha lutando, matando gente, você não vai conseguir. Ele falou, eu vou sim. Tentou botar a armadura dele, a armadura não coube, que ficar pesada nele, que Davi era menorzinho. Daqui a pouco Davi foi lá, pegou 5 pedras, falou, esse camarada tem mais 4 irmãos, vou pegar 5, se vier os 5 eu mato 5. Bíblia diz que Davi foi e se adiantou e derrotou aquele homem. Sabe o que é o nosso problema? Nós não adiantamos, ficamos parados, estacionados, achando que Deus está gostando disso. Essa é a verdade. Parado, estacionado, freio de mão puxado. E disse, Senhor, o meu carro anda. Deus falou assim, e o freio de mão? Está puxado. Davi derrotou aquele gigante, aquele homem, porque ele prestou atenção nas promessas. Deus tem promessas para nós. Só que nós não atentamos para elas. Então vivemos uma vida medíocre. Não estou falando todos não. Uma vida medíocre, uma vida rasa, sem milagres acontecendo, nada acontece, todo domingo a mesma coisa, a semana a mesma coisa, aí eu estou enjoado da célula, eu quero sair, mas não dá, se eu sair vão ficar vendo, é esse negócio, é desse jeito, nós não enxergamos um Deus que faz milagres.
Então o Senhor Deus quer nesta manhã reconstruir vidas, tá? É reconstrução. Aí surgem os problemas. Surgem os problemas, e os problemas é para fazer você crescer. Não adianta fugir deles. Você não tem controle. A sua vida, quem tem controle é Deus. Você não tem controle. Aprenda isso aí. A arca, falando de Davi, e você agora vai sentir a arca, e nós vamos orar. Dentro da arca, a arca não tinha timão, a arca não tinha leme, a arca não tinha velas, a arca só tinha uma porta. E Deus fechou. E betumou por fora. Como quem diz, ninguém entra, ninguém sai. Ah, mas eu vou sair. Deus fala assim, não adianta. A porta está betumada. Quem manda sou eu. Hora que todo mundo na arca, a arca na terra, maravilha. Agora, a hora que a água bateu na arca, e a arca fez assim, balançou, porque ela balançou. Pensa que não? Ela balançou para virar até. Pensa que não? Ela subiu bonitinha e saiu navegando. Era tempestade. Tempestade de dilúvio. As ondas são revoltas. A hora que bateu na arca, a arca saiu nadando. Só que Noé não tinha timão para botar a mão para dirigir ela. Noé não tinha leme, não tem leme na arca. Não tem janela para espiar o que está fora. Deus fala, o controle é meu. Fica aí que eu que controlo. Ah, mas outra coisa afundando. Não vai afundar, fica tranquilo. Não vai afundar. Você vai sentir balançar, vai sentir enjoo. E tem trabalho na arca ainda. Vai limpar um ano o que os animais estão fazendo dentro da arca. Tem trabalho na arca. E a arca não tem controle e não tem porta para sair. Aí você tem que aguardar Deus fazer uma outra coisa. É isso aí. Que tal começar a obedecer a Ele, irmão? Não é melhor? Jesus Cristo. Fique de pé nessa manhã. Se você está pensando que o Evangelho você controla, você não controla ele não. Eu não controlo o Evangelho. Eu não tenho como controlar isso. Cada um que está aqui nessa manhã, cada um que veio aqui, sem exceção, Deus tem um trabalho, tem uma obra, algo para fazer. Deus tem. Todo mundo, criança, jovem, não há idade para Deus usar a pessoa. Não existe idade. Ah, até tanto, depois não usa mais, não tem. Não tem idade. Deus, Ele usa todos os que creem. Todos os que creem. Valorizem os irmãos de idade. Valorize os irmãos mais novos. Deus nunca pega ninguém, passa rasteira e bota outro. Ele nunca faz isso. Tem trabalho no reino para toda a igreja. Toda. Basta perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa pergunta tem que ser feita. Se você não fizer essa pergunta, nada vai acontecer. Eu tenho que perguntar para ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Ele vai se apresentar. Ele vai, de alguma forma ele vai. E os jovenzinhos também têm que ficar ligados nisso aí. Ficar ligado. Luiz Esquiliró fez 99 anos, vocês não conheceram ele? Eu fui no apartamento dele. Conversei com ele. Falei, pastor Luiz, como é que o senhor fez? Ele falou assim, com a bengalinha na mão, sentado
bem em frente a mim, em frente a ele, e falou assim: como assim? Ele falou: como é que o senhor fez esse trabalho aí? O senhor fez trabalho no mundo? Eu não fiz nada, eu só fui. E ele fez tudo. Ele falou: preguei em 5 continentes, 500 cidades, fora os milagres. Ele era conhecido como o Billy Graham brasileiro. Era conhecido. Ele fez 101 anos. 101. Ele falou para o cuidador dele, para o Jorge: Jorge, sabe o que eu tenho vontade? Do que, pastor? Eu quero voltar a pregar. Com 101 anos. Quantos anos você tem? Ah, irmão, quantos anos você tem? 101 anos. Com 102, chamaram ele. Quando a Gabriela Rocha cantou numa igreja lá em São Paulo. Isso foi o ano passado, acho que ano passado. Não, o ano retrasado. Ele foi lá, convidaram ele, estava na cadeira de rodas. Ele pregou naquela noite. Tinha 10 mil pessoas lá, de vários países. Lá também tinha gente. E para você ter ideia, ele estava com a cadeira de roda no palco. O palco era dessa altura. Era alto. Ele estava pregando na cadeira de rodas. Os jovens começaram a saltar no palco para colocar a mão nele por causa da unção naquela noite. Você vai ver na foto, tem a foto. Os jovens tudo querendo agarrar ele. Porque a unção estava naquele lugar. Eu conversei depois com o apóstolo Seban Hu. O Seban Hu é o pastor da igreja. É um coreano desse tamanho. Era 2 da manhã, reunião de pastores. Eu estava lá. Rapaz, o que é aquilo ali? Quem é aquele homem? Que unção é aquela? Que unção é aquela? Eu nunca vi aquilo. Eu falei: pois é, conhecemos ele assim, assim, assim. Contei a história um pouquinho. Sabia que essa mesma unção está em você? Aí você fala: amém. Eu sei. Você não faz ideia do que é isso. Você não faz ideia, irmão, do que é isso que você tem. Amém. Parecendo que Deus é um Deus que, é um deusinho. Se você souber a bomba que você tem aí, tem uma dinamite aí dentro. E tinha um jovem lá, um mocinho, que no aniversário dele, eu liguei para ele: Rafael, até o aniversário do Esquilheiro, tá na Câmara Municipal, assim. Você quer vir aí? Ô, pastor, tô indo. O jovem se interessou. Um jovenzinho se interessou em ir no aniversário dele. No aniversário dele, ele pediu oração para aquele homem. Aquele homem de 99 anos impôs as mãos sobre ele. Sabe o que aconteceu com esse mocinho? Passou 1 ano, menos de 1 ano. Ele fez um movimento lá em Santo André, São Paulo. Ele levou os jovens para a praça, armaram uma barraca de camping, aquelas barracas de praia grandona, armaram as 3, colocaram os irmãos para tocar, cantar, pegaram as cestas básicas. Fica em pé para você ficar ouvindo isso aí assim. Tá? Vamos parar já. E aí, levou lá a turma dele, e naquela noite, fizeram a tarde inteira, naquela noite, ele abriu 30 GE. 30 GEs. Para se tornar 30 células. Em uma noite. Sabe o que é isso aí? É unção. Rafael. Depois o Rafael fez uma outra. Abriu mais 20. Ele falou assim, falou: Rafael, o que está acontecendo, meu? Como você fez isso, cara? O que você fez aí? Eu falei por telefone com ele. Falei: eu sei, pastor. Acho que aquela unção que eu recebi lá naquele dia do aniversário. Por isso que tem que impor as mãos. Tem gente aqui que precisa receber unção com imposição de mãos. Entendeu? Agora você vai orar. E eu quero nessa manhã aqui pedir para você. Se você realmente, irmãos, olha, essa pergunta não é para qualquer, não é assim para você, eu vou porque eu tô querendo. Não, é sério. Se você quer ser guiado por Deus, arrisca. Arrisca.
Porque ele vai levar você, ele vai colocar você no lugar, vai fazer você andar. Aí ele vai fazer você até o monte. Ele vai fazer você subir no monte. Aí ele vai se apresentar para você. Estou usando metáfora da Bíblia. Ele vai se apresentar a você. E você vai sentir o calor da sarça. E você vai ver a vara virar serpente na tua frente. E você vai ver sua mão ficar leprosa. Sabe o que é isso? Deus estava curando Moisés, limpando Moisés, porque ele havia guardado ele antes. Então, que nesta manhã a pergunta é: você quer que Deus te guie mesmo? Feche os seus olhos. Você quer que Deus te guie mesmo? De verdade? Você não vai ter controle. O controle é dele. O controle é dele. Se você quer isso, coração mesmo, quero que você venha até aqui, nós vamos orar por você. O Evangelho não é festa de aniversário. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você quer que Deus te guie mesmo? Guie. Senhor, eu quero que o Senhor me guie. Quero a tua direção. Me guia. Você só vai saber a bênção disso quando você entrar. Não dá para saber antes.